próxima apresentação, que ela é um pouco mais voltada ao aspecto técnico e fabril dos pinos White Post. É algo que geralmente não se apresenta ou não se vê em uma apresentação sobre pinos, ou pinos de fibra de vidro em geral, né? Eu vou contar um pouco do que nós colocamos lá dentro e de como nós trabalhamos o desenvolvimento de pinos de fibra de vidro, né? E que características, tanto mecânicas quanto químicas, nós acrescentamos ao nosso sistema para que ele se tornasse o que nós chamamos hoje de um best-seller, né? Os pinos White Post, eu arrisco dizer que são efetivamente os principais pinos do mercado latino-americano, né? E ainda com bastante espaço para crescer no mercado internacional. Mas eles são, sinceramente, um dos grandes projetos que eu tenho orgulho de poder ter participado e de ter trazido para dentro da empresa. Ok? Mas vamos lá, vamos ver um pouco da apresentação que eu trouxe para vocês. Opa, perdão, estou na tela errada e já comecei torto. Muito bem, aqui estamos, né? Muito bem, pessoal, como eu falei, nós vamos ter uma apresentação, então, muito mais voltada ao aspecto técnico dos pinos White Post. Esse é o comecinho deles. Para quem está vendo na tela, espero que todos estejam vendo bem. Aqui nós temos o feixe de fibra de vidros, tal qual ele é fornecido para nós. Percebam que são fibras efetivamente muito finas, é um número enorme de fibras que cabe dentro de um pequeno pino de fibra de vidro. São fibras que nominalmente têm na casa de 8 microns de espessura, então são realmente cabelos mais finos até do que um cabelo. Aqui a gente vê o feixe. Aqui nós temos uma amostra de resina, assim é a resina, e o que nós fazemos é combinar a resina com um feixe de fibras. E aqui do lado temos uma amostra do que são as hastes que originam os pinos de fibra de vidro. Observem que elas são extremamente translúcidas e essencialmente isentas de bolhas de ar. Estas características são tidas por nós como muito importantes para a obtenção de qualidade em pinos de fibra de vidro. Nós temos aqui dentro uma compactação relativamente alta de fibra dentro da resina, quer dizer, nós trabalhamos hoje com uma especificação que vai de 75% a 85% em carga de fibras de vidro dentro deste compósito resinoso aqui. Okay? Então, realmente, temos aqui um compósito extremamente translúcido, altamente resistente e com características bem particulares que a gente vai dar uma olhada agora. Aqui a gente tem uma amostra, um exemplo, na realidade, de um pino DC, né, dentro do nosso sistema, e aqui nós vemos um corte transversal deste pino, um exemplo de corte transversal do pino. Observem a compactação dos feixes de fibra, observem que a isenção de bolhas dentro do sistema, a resina realmente ocupa um espaço muito pequeno dentro desse composto como um todo. Quem carrega toda a força que o pino suporta são efetivamente os feixes de fibra, e esses feixes, obviamente, todos alinhados e tensionados, principalmente, isso é uma característica muito importante. Estas fibras que nós utilizamos em particular são ainda radiopacas até um certo ponto, não é um vidro comum, como se vê muito frequentemente em fibras de vidro. Tá? Então, nós temos utilizamos um vidro que efetivamente provê alguma radiopacidade aos pinos, o que geralmente é bastante suficiente para poder fazer um bom acompanhamento deles, né? Como vocês viram, as hastes são muito translúcidas e temos uma excelente condutibilidade de luz por dentro dele. Eu diria que isto sempre foi um fator bastante interessante, bastante importante quando a gente fala de pinos de fibra de vidro, principalmente porque sempre foi uma preocupação bastante grande o fato de que na região apical a gente não conseguia chegar com luz de um fotopolimerizador. E adesivos, por exemplo, sistemas de cimentação, eles sempre sofreram um pouco com relação à polimerização naquelas áreas. Então, os pinos White Post nasceram com essa translucidez, já visando prover um mecanismo que pode ajudar efetivamente a polimerizar o adesivo no terço apical ou na região mais apical em que ele for instalado.
É de grande diferença isso? Bom, se você realmente vai utilizar um sistema de cimentação que só atinge suas propriedades mecânicas máximas quando você tem a contribuição de luz dentro do processo, então, de fato, vai fazer alguma diferença sim, porque ele tem uma boa condutibilidade de luz, né? E isso é uma característica particular dos nossos pinos. Obviamente que para ter essa translucidez, a gente precisa considerar um pino fabricado a partir de um compósito realmente bastante translúcido, né? Sem bolhas de ar principalmente, porque qualquer bolha de ar representa uma descontinuidade lá dentro, e além de representar um ponto de fraqueza, a gente vai ter uma interrupção do caminho óptico que a luz precisa para poder chegar lá no ápice. Não vou me alongar muito nesses detalhes, porque eu tenho certeza que o doutor Carlos José Soares tem uma apresentação fantástica, explorando muito todas essas características dos pinos, ok? Aqui tem uma característica que eu gostaria de ressaltar, ela muitas vezes passa despercebida quando a gente fala de pinos white post, que é o fato de que todos os pinos que nós produzimos e fornecemos, eles são efetivamente silanizados em fábrica. Isto é um diferencial muito grande quando a gente pensa em termos de qualidade adesiva sobre os pinos. Na literatura existem diversos estudos onde já foram comprovadas as características de adesão sobre os pinos white post. Eu posso citar de imediato um que me vem à mente, que é que é um estudo feito pelo doutor Carpena Lopes de Florianópolis, onde ele chegou a uma conclusão fantástica de que a grande maioria das falhas, quando sob um estudo de push-out, que é empurrar o pino para fora, forçando a falha da cimentação, né? Praticamente todas as falhas foram coesivas, ou foram na interface dente e cimento. Nenhuma delas foi na interface pino e cimento. Isso quer dizer que este silano efetivamente faz um papel muito importante na ligação entre o pino e a matriz resinosa que vai ser utilizada para cimentar. É, na realidade, o mesmo princípio que nós utilizamos quando nós tratamos cargas de uma resina para incorporar ela dentro de um compósito de restauração dental. Toda a carga passa a fazer parte do conjunto que vai ser formado, que é um bloco de resina polimerizado. E da mesma forma, a gente consegue uma boa integração do pino de fibra de vidro com o cimento. Esta é efetivamente uma diferença muito significativa quando a gente começa a olhar até mesmo para o mercado. Qual é o índice de falha de cimentação de um pino white post? Eu, sinceramente, eu tenho dificuldade de lembrar de algum caso de cimentação, de falha por cimentação inadequada. E se houve algum, muito provavelmente houve, na realidade, falha do cimento e não em si do processo com o pino. Então, guardem bem essa característica, é um diferencial muito grande. Alguém deve estar pensando, pode estar pensando, e se eu lavar esse pino com álcool, será que eu removo isso? Não, a princípio não é de se remover, a não ser o que eventualmente está simplesmente depositado sobre a superfície. O que estiver depositado apenas não faz parte do mecanismo de ancoragem desse pino. O que tem que ser efetivamente, o que tem que ocorrer efetivamente é a ligação do silício com a superfície das fibras de vidro que são expostas nesse pino quando a gente faz a usinagem. Ok? E essa característica, ela é, digamos que, incrementada sobremaneira quando a gente pensa em um processo feito dentro da fábrica em si, em indústria. Por quê? Porque nós tomamos tempo para fazer isso. Não é simplesmente colocar silano sobre a superfície e, alguns segundos ou minutos depois, proceder à cimentação. A gente deposita, a gente coloca em estufa por 2 horas, a gente faz todo um processo para depositar a silana aqui em cima, né? E com, obviamente, as fibras expostas. Talvez alguém esteja pensando, e eu gosto de tratar com peróxido de hidrogênio essa superfície para remover, por exemplo, parte da matriz de epóxi. Bom,
É indiscutível que alguns resultados até apresentaram uma melhora, mas eu vou ser bem simples com relação ao meu pensamento. Eu acho que, no caso dos pinos de fibra white post, pouca diferença vai fazer, porque a gente tem efetivamente fibras expostas na superfície, tem uma rugosidade natural que decorre do processo de fresagem desses pinos, então, na realidade, acho que não é necessário querer incrementar a rugosidade e nem tampouco querer expor mais fibras, porque já existe um monte delas nessa superfície. Tá? Então, apesar de que não tenho notícia de que tenha sido criado um problema pelo tratamento com peróxido, mas eu também acho que não há em si um ganho significativo utilizando ele. Tá? Mas é uma questão em aberto, acho que todas as experiências são válidas, ok? Muito bem. Aqui temos a família White Post. Desde o início, a ideia era, obviamente, buscar criar um sistema que tivesse uma adaptação a melhor possível dentro dos condutos radiculares, dos canais radiculares, né, para que se minimizasse em si a necessidade de remoção de material para a instalação dos pinos. Né? DC meio, DC1, DC2, DC3, quer dizer que é a família DC, que é simplesmente duplo cone, o primeiro cone, o segundo cone. Né? Esta é a família original para situações que nós tínhamos bastante conservadoras, vamos dizer assim, um pino relativamente fino, com um ápice bastante fino, quer dizer que realmente demandando pouca remoção de material. O DC1 já um pino mais calibroso, DC2, DC3, aumentando em si no diâmetro deles. E isso foi pensando, na realidade, em ter opções para as diversas situações de amplitude dos canais, seja por um desgaste maior, ou seja simplesmente porque o canal daquele elemento dental é maior e demanda um espaço, ou proporciona um espaço maior. Para situações de extremo desgaste, nós criamos a linha DCE, que é duplo cone especial. Nós encurtamos o comprimento da região apical, né, e criamos uma ampliação maior desse cone intermediário, justamente para auxiliar e tentar, da melhor maneira, preencher o espaço de um conduto um pouco mais amplo. Então, esse é o sentido e esta é basicamente a diferença entre DC, a linha DC, e a linha DCE. Nós temos cones, mas são cones diferentes. No DCE, o cone é maior, ele abre mais cedo, né? E o diâmetro dos pinos também é maior, o que proporciona uma ocupação do volume do canal maior. Sempre que a condição do elemento dental em questão demandar um pouco mais de volume, existe a opção dos pinos DC especiais, ok? Observem que em todos os casos nós temos aqui um ápice bastante fino, é uma diferença enorme com relação aos pinos, por exemplo, classicamente paralelos, por exemplo, né? Um pino de 1 milímetro paralelo, ou 0,9, tem aproximadamente esse diâmetro e o mesmo lá na região cervical. Todos os pinos cônicos, eles acabam apresentando uma adaptação melhor na região apical e o máximo possível de diâmetro na região cervical. Por que disso? Porque na região cervical nós temos efetivamente a maior demanda de resistência mecânica, é onde ocorrem principalmente fraturas do elemento dental. Então é lá que nós temos que depositar a maior quantidade de fibra ou o melhor diâmetro do pino. A gente vai ver um pouco mais sobre isso em seguida. Por exemplo, aqui a gente tem simplesmente uma representação de como nós pensamos os pinos e, claro, de como hoje os pinos de fibra de vidro são capazes de melhorar a performance e até mesmo a segurança clínica de aplicação desses pinos para fins de reforço ou para fins de ancoragem de material. Observem aqui o que seria uma situação, bem à direita, uma situação onde a gente tem
um pino de fibra 100% metálico, simplesmente paralelo. A gente sabe que os metais têm um módulo elástico muito alto, bem superior aos da dentina, e que não flexionam. Isto é muito ruim, em particular, quando você tem uma situação em que não foi observado a regra do 2/3 versus 1/3 para a região coronal. 2/3 dentro da raiz, né? E 1/3 ocupando a coroa. Então, aqui nessa situação, a gente tem efetivamente uma condição de alavanca muito perigosa. Por quê? Porque toda força que incide sobre a coroa, obviamente, afeta o pino e é transmitida diretamente para dentro do espaço radicular. E isso gera um efeito de alavanca muito grande. Talvez muitos vão entender, a gente consegue abrir uma garrafa de cerveja fazendo uma alavanca com um cabo de colher. Concorda? Então, assim, é o mesmo efeito que se tem aqui, quando você efetivamente tem uma alavanca curta, a força que se consegue fazer é muito grande. Já o inverso ocorre quando você tem uma implantação mais rigorosa, você utiliza bastante o espaço radicular para acomodar boa parte do pino e uma pequena parte apenas para acomodar a coroa. Desta forma, pouca energia é transmitida localmente, na realidade ela é dispersa ao longo de toda a parte radicular. E isso ajuda muito na dissipação das forças que vão atuar sobre a coroa. Okay? Quando a gente pega um pino similar, ao invés de metálico, e utiliza fibra de vidro, existe um ganho substancial, principalmente no módulo elástico, porque os pinos de fibra de vidro têm efetivamente capacidade de flexionar muito mais do que os pinos metálicos. E por isso, hoje, são muito mais aceitos como sendo seguros comparados com um material metálico. Okay? Por quê? Porque, na realidade, além... Claro que continua valendo a regra da boa distribuição dentro do canal radicular e também da porção coronal. Continua valendo o melhor preenchimento possível do espaço do canal em si. Veja, temos uma pequena situação chamada de A, onde este pino particularmente se encaixou muito bem, uma situação de desgaste maior chamada de B, onde nós teríamos que ou fazer um reembase ou selecionar um pino um pouco maior, e uma situação chamada de C, com destruição bastante significativa, onde fatalmente um pino DCE seria talvez a melhor, ou provavelmente a melhor opção de escolha. Okay? E aí, esses pinos com fibra de vidro, módulo elástico mais adequado, parecido inclusive com o da dentina, existe o efeito de dissipação de forças e ainda existe o efeito de absorção de forças, porque ele tem efetivamente capacidade de flexionar, assim como a dentina tem. Ok? Muito bem. Novidades dentro do sistema White Post? Sim, temos. E já como o Marcos adiantou, a gente tem efetivamente algo até mesmo para ser dado de brinde. O que nós temos de novo é o chamado White Post DC Fit 04. Este pino foi pensado efetivamente para servir de uma maneira bastante diferente e bem mais adequada à atualidade da endodontia. Tá? Estamos falando de um pino onde muito provavelmente não vai ser necessário o uso de broca para dar forma ao canal. Ele é bastante fino nessa porção aqui radicular. Isso quer dizer que a proposta é que ele efetivamente caiba dentro do canal após a instrumentação com as principais limas endodônticas. Isso quer dizer que acaba a necessidade de se entrar com brocas até na região apical. A broca que nós temos nesse caso é tão somente para dar forma a essa região cônica aqui, que agora se restringe a esse espaço pequeno aqui, tá bem? A apical efetivamente é mais fina do que o DC meio, que é hoje, ou era até então, o nosso pino mais fino, ok? E aqui temos
uma comparação com a região cervical. O DC meio tem 1,4 milímetros de diâmetro e proporciona uma resistência bastante interessante nessa região aqui, tá? E o DC FIT 04, além de mais fino na apical, é ainda mais espesso do que o DC meio. Quer dizer que a resistência à flexão dele é muito maior e, particularmente, é equivalente ao pino DC1. Então, temos aqui um pino extremamente forte, robusto, com uma capacidade muito interessante de se adaptar dentro dos canais radiculares e sem a necessidade de instrumentação adicional. Esta é a grande novidade que a gente vem trazendo agora. Aqui tem até um exemplo de uma situação que foi simulada pelo Dr. Rodrigo Reis e mais um parceiro do Rio de Janeiro, né? Observem que, inclusive, eles relataram que parte da ponta é capaz de se dobrar caso tenhamos uma pequena curvatura na ponta do canal, né? Detalhes interessantes. Canais diferentes talvez demandem comprimentos diferentes, elementos dentais com comprimento diferente. A técnica é muito simples. Veja que a abertura desse cone ela é muito sutil. Então, é muito fácil simplesmente assumir que, bom, vamos lá, vamos cortar 1 milímetro aqui embaixo e, particularmente, não se perde nada, só se reduz a quantidade que ele vai entrar dentro do canal. E se precisar tirar 1,5 milímetros, também não se perde nada. É muito comum a gente precisar cortar ele daqui em cima, mas o DC FIT 04 efetivamente permite, traz a opção de você cortar ele na região apical para que ele caiba melhor dentro de uma determinada situação clínica, ok? Igual aos outros, ele vem com silanização da superfície, vem com uma pequena broca só para ajustar essa posição do cone aqui e melhorar, obviamente, a disponibilidade de diâmetro na região cervical, mas tão somente e quando necessário, ok? E aqui uma última novidadezinha, a gente trouxe uma embalagem nova para dentro do sistema, porque a gente reconhece que a anterior ela já estava, digamos que até um tanto desgastada no mercado, ela era um pouco mais difícil de lidar. Esta caixinha aqui virou uma joia. Na realidade, muito fácil de lidar. Veja que pelo clique a gente abre, a gente solta a tampinha antes e depois simplesmente abre. Então, não tem mais dificuldade alguma de manter o controle sobre o conteúdo da caixa e eventualmente ter um acidente do tipo, caíram uns pinos no chão. Então, essa caixinha nova realmente é muito mais fácil de lidar e, obviamente, muito segura com relação ao fecho e as características dela. Ok? Bom, eu não vou me alongar muito, eu sei que vocês todos estão muito mais